Mônica Bergamo hoje fala sobre um encontro marcado para hoje. O presidente Bolsonaro deve receber integrantes de bancadas para um ato a favor da graça concedida ao deputado Daniel Silveira. Que conversa será essa? Que articulação foi feita para que esse encontro pudesse ser realizado? Hein, Mônica? Bom dia para você. Bom dia, Sheila. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Pois é, o Palácio do Planalto deve virar hoje um grande palco para um ato de apoio político ao presidente Jair Bolsonaro em sua queda de braço com o Supremo Tribunal Federal. As frentes parlamentares evangélica e da segurança estão prometendo, Sheila, levar hoje para lá mais de 100 deputados para mostrar que o indulto concedido pelo presidente da República ao deputado Daniel Silveira tem apoio na Câmara, onde será provavelmente dada a palavra final sobre a cassação do mandato do parlamentar. É um ato que reforça, ou melhor, que simboliza, é um ato que simboliza, nesse momento, o isolamento do Supremo Tribunal Federal nessa questão, o isolamento político, né? Sempre até então, quem ficava isolado nessas disputas era o presidente Jair Bolsonaro, já que o Supremo tinha sempre a solidariedade dos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, quando havia uma queda de braço, né? Foi assim no 7 de setembro, foi assim no voto impresso, né? Foi assim em vários outros momentos nesses últimos anos. Agora, no entanto, esse caldo desandou, né? Desarranjou, porque a pressão de parlamentares sobre os comandos da Câmara e do Senado tem sido muito intensa, né? E é isso que essa foto, que esse ato hoje vai simbolizar. E no momento em que tanto Arthur Lira quanto o Rodrigo Pacheco preparam suas reeleições ao comando das respectivas casas. Então a pressão sobre eles acaba ficando insustentável, eles estão seguindo aí a linha desses parlamentares, né? Dessas bancadas que têm muita força, uma pressão justamente das bancadas evangélica e da segurança, chamadas de bancadas da Bíblia e da bala, né, especialmente elas que têm feito essa pressão, que são muito numerosas e que vão hoje ao Palácio mostrar essa musculatura. A bancada do agro também foi convidada, Sheila, mas até agora não disse se vai oficialmente ou não. Parlamentares da bancada devem comparecer, mas a bancada mesmo ainda não tomou uma decisão. Tem muitos parlamentares da bancada do agronegócio que não pretendem entrar nesse jogo e nessa disputa, não pretendem mostrar ali a sua cara. Mas hoje de manhã ia ter essa decisão se a bancada do agronegócio também vai engrossar esse ato ou não, o que eles estão chamando de um ato cívico pela liberdade de expressão. Agora, pasme, Sheila, é possível que até o deputado Daniel Silveira esteja lá. Ele que deveria estar usando tornozeleira eletrônica, que não está usando tornozeleira eletrônica, que foi à Câmara com sem tornozeleira, né? Não é nem que ela está descarregada, ele simplesmente não está usando e disse que nunca deveria ter usado, desobedecendo aí uma ordem judicial. Colegas estão tentando convencê-lo aí a comparecer a esse ato. Se ele for, né, o ato ganha um outro perfil, assim, um clima mais radical, obviamente, né? Alguns deputados com quem eu conversei que vão a esse ato dizem que a ideia é fazer um ato de apoio ao presidente, mas sem ataques ao Supremo Tribunal Federal. Mas, obviamente, a presença do Daniel Silveira, que tantos ataques já fez aos ministros, muda um pouco esse clima e esse ambiente. Então vamos esperar para ver se ele vai ou não e esperar também qual é o tom do discurso que o presidente da República vai fazer nesse encontro, esse encontro que, segundo as frentes, está confirmado para 16 horas, Sheila. Uhum. E aí, Mônica, como é que a expectativa para esse encontro bate no Supremo Tribunal Federal? Já foi possível sentir o pulso entre os ministros do Supremo sobre esse encontro, né? Se de fato ele acontecer, como deve acontecer mesmo, a gente pode esperar algum tipo de reação do Supremo, porque até aqui, nesse caso, Daniel Silveira e a própria ministra Rosa Weber já chegou a deixar isso claro, que o Supremo, os ministros não devem mais se manifestar, senão nos autos do processo, né? Será que haverá alguma resposta por parte do Supremo? A ministra Rosa sempre se manifesta apenas nos autos do processo, para azar dos jornalistas, né, Sheila, que precisamos... Muito discreta ela sempre, muito reservada, de informação, né? Precisamos de... Então, enfim, são linhas de cada um age como acredita que seja melhor, mas desde que essa decisão surpreendente do presidente da República de indultar o deputado Daniel Silveira, desde que ela foi divulgada, que ela foi tomada, os ministros têm se recolhido ali para uma reflexão um pouco maior, e eu ouvi de um deles
que eu achei que resumiu muito bem o clima, né? Ele diz o seguinte: em primeiro lugar, eles acham que houve um corte de diálogo na presidência do ministro Luiz Fux, né? Então um deles me falou como é que o Supremo votou e decidiu totalmente desinformado sobre o ânimo do presidente Jair Bolsonaro nessa questão, né? Ok, poderia ter tomado exatamente a mesma decisão, condenação a 8 anos e 9 meses de prisão, mas precisava, por canais de informação que são comuns em Brasília, precisava antever o que o presidente Jair Bolsonaro faria e já ter uma resposta para isso. Mas não, foi algo assim muito surpreendente para os ministros do Supremo, né, totalmente desinformados. E também senti um pouco o clima, melhor o clima no Congresso, né, na Câmara e no Senado, quer dizer, sentir, ler o contexto, né, contextualizar, saber, entender o contexto em que essa decisão seria tomada e não se surpreender, por exemplo, com a falta de apoio de Arthur Lira e com a falta de apoio de Rodrigo Pacheco. Pelo contrário, eles não endossam o indulto, mas dizem que o indulto tem que ser cumprido, né? Na prática, quer dizer, o endosso tácito, silêncio ou algumas poucas palavras acabam por endossar essa atitude do presidente. Mas o que me disse o ministro do Supremo é que é o seguinte: ele fez uma comparação com a Primeira Guerra Mundial. Ele falou: os adversários, né, os dois lados do conflito, chegou um momento em que um ganhou muitas posições, o outro vem ganhar posições, você cava trincheiras e fica dentro delas esperando, né? Que foi o que aconteceu naquela fase da Primeira Guerra Mundial, conhecida como a Guerra das Trincheiras. Você espera por meses, muitas vezes é necessário esperar até que se entenda e se perceba o que fazer até que venha um armistício, se é que ele vem, no caso brasileiro. Então, quer dizer, você fica nas trincheiras defendendo suas posições, mas não avança, né, para além das posições já conquistadas. É um pouco esse o espírito, eu entendo, hoje no Supremo Tribunal Federal. Lembrando que o Supremo conta com o tempo a favor dele, né, Sheila? O Supremo não precisa decidir agora sobre essa cassação, não precisa decidir agora sobre esse indulto, pode esperar o vento virar, os ministros ficam nos seus cargos e não podem ser removidos de seus cargos por voto, por decisão alguma, né, ficam até os 75 anos, então isso é mais, para muitos deles, muitos vão sair agora, outros vão ficar muito além do mandato, até de um eventual segundo mandato do presidente Jair Bolsonaro. Então, quer dizer, eles têm o tempo a favor deles e, pelo que a gente entende, pelo que a informação que a gente tem, vão jogar com o tempo nessa questão.